A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a restauração da faixa de Gaza, o conflito entre Israel e Hamas. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver, entender o que as profecias desde o passado, desde o Velho Testamento, falam sobre esse assunto. A guerra Israel-Hamas, também é vista e chamada como conflito de Israel-Gaza, começou em 7 de outubro de 2023 após ataque terrorista coordenado por vários grupos militares palestinos contra cidades israelenses próximos à fronteira de Gaza com Israel, atacando instalações militares adjacentes e assentamentos civis. Esse conflito na disputa dos territórios que já foram ocupados por diversos povos, como os hebreus e os filisteus, nos quais descendem os israelitas e os palestinos, diz assim: em diferentes momentos houve guerra e ocupação entre os povos antigos, onde eles eram expulsos e retornavam, terras ampliadas e perdendo-as. Então veja bem que esse conflito já é antigo, vem desde o começo, do povo judeu. Antes não tinha nem nação ainda, já tinha conflito entre Israel, o povo de Israel, Qual o motivo da guerra entre Israel e Hamas? As autoridades palestinas apoiam uma solução de 2 estados, mas o Hamas não apoia a existência de Israel. O Hamas diz que poderia aceitar o Estado palestino provisório, com base nas fronteiras demarcadas em 1967, sem reconhecer oficialmente Israel e os refugiados tivessem o direito de retornar. Está lá em Jeremias 47, no versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta contra os filisteus, antes que Faraó ferisse Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantarão as águas do norte e tornar-se-ão em torrentes, transbordantes, e alagarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão e todos os moradores da terra se lamentarão. Então veja bem, isso que aconteceu, O Hamas invadiu. Esse versículo aqui ele fala claramente, falando das águas que vão invadir o norte, onde Israel foi invadido pelo Hamas, e muitas pessoas, foram mais de 1.000 pessoas mortas ali naquele momento, Então veja que a coisa, começou a acontecer aquilo que a Bíblia já estava prevendo. Mas quem é o Hamas? Hamas, em árabe, significa Movimento de Resistência Islâmica. Esse grupo tem seu estatuto e não aceita a presença de judeus e israelitas na região por eles serem do grupo islâmico. Mas o que diz o presidente Trump? O Trump teve uma solução para isso. Ele vem com uma ideia de transformar a faixa de Gaza em uma riviera no Oriente Médio. Na Bíblia diz que a mente e o coração são controlados por Deus. Então veja bem, talvez Deus pôs no coração dele para ele interceder naquela região ali, entre o Hamas e Israel, para poder fazer a faixa de Gaza um lugar como uma riviera, como um lugar de descanso, um lugar de paz e harmonia. Mas o que diz em Provérbios 21, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. No 21, 2. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Veja bem, o que a boca fala, talvez não é o que o coração sente, Por isso que Deus sonda o coração. Então veja bem que, ainda em Jeremias, quando Deus fala em Jeremias 47:1, diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes do Faraó ferir a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte e transbordar-se-ão em torrentes, transformando-as, e alagarão a terra e a sua plenitude, e a cidade e os que moram nela,
e os homens clamarão, né? A todos os moradores da terra lamentarão. Então veja bem, né? Nós falamos isso. Então isso daí, estou repetindo para ficar frisado, né? Que Deus já tinha falado sobre isso. Mas Amós fala assim, Amós capítulo 1, versículo 2, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para que entregassem a Edom. No 7, por isso porei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. Então, veja bem, é o que está acontecendo lá também, como a invasão agora está acontecendo, o quê? Estão destruindo, né, toda a cidade. A cidade está ficando em frangalhos, né? Sem contar o povo palestino, porque o povo elegeu o Hamas como seu governante. E agora estão pagando o preço. Talvez na época da eleição eles não sabiam, né, o que iria acontecer, mas Deus já sabia. Então Deus, Ele põe as coisas, às vezes, que a gente não consegue entender, mas Ele deixa a coisa acontecendo para que mude e para que a profecia que foi dada no passado venha se cumprir. Lá em Ezequiel 47, versículo 5, diz assim, o cálice veio sobre Gaza e foi desraigada Asquelon com o resto do seu vale. Até quanto te retalharás? Vimos que o que aconteceu, né, dia 7 do 10 do 23, Deus tem um limite quanto ao povo para que, né, não passe da conta. De uma crueldade extrema. Então veja bem, eles passaram da conta, estão numa crueldade extrema, quando entraram lá e mataram crianças, idosos, velhos, novos, crianças, né? Jovens, mulheres, né? Sem a torta e a direita, ainda sequestraram mais de 200 pessoas. Amós diz, né, como já falamos antes a nós, diz da transgressão, Deus aceita, mas na quarta destruirá, onde Deus não aceitará o maior sofrimento imposto pelo Hamas a seu povo palestino, na faixa de Gaza, onde hoje está destruída praticamente 70% da cidade, veja, da região da faixa de Gaza. Veja o mal que o Hamas trouxe para aquela região, sem contar que mais de 50 mil pessoas já morreram. Esse é o grande problema. A morte de crianças, a morte de mulheres, de jovens, de idosos que não tinham culpa, né, do Hamas fazer aquela crueldade. Mas Deus está aplacando, porque eles estão sendo destruídos pouco a pouco. Sofonias 2, capítulo 2, versículo 4, porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Ardode ao meio-dia será expelida, e Ecrom desraigada. No 5, ai dos habitantes da borda do mar, ó só, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor veio contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morada. Olha só o que está acontecendo aqui, é o que está acontecendo lá, né? E a borda do mar será de pastagem das cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Veja o que está acontecendo, eles estão morando em cabanas. Já não tem mais moradias, né? Aquele povo. E será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem. À tarde se assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e reconduzirá os seus cativos. Então veja bem, Deus ainda vai trazer os cativos de volta, né? Os que estão lá presos, né? Que foram sequestrados pelo Hamas, né? Então Lucas 1:28 diz assim, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Então veja que Deus está ali remindo o seu povo. Mesmo através de toda essa situação devastadora, Deus está no controle das coisas.
Será que o presidente Trump é o enviado de Deus para transformar aquela região? Será que é? Só Deus vai saber, né? Só Deus sabe. Nós vamos ver se a profecia vai se cumprir. A proposta de Trump é de transformar a faixa de Gaza em um lugar turístico lindo, né? E sem violência, sem o preconceito religioso, né? Tá limpo da violência, limpo do preconceito religioso. Ele propôs uma transformação da faixa de Gaza sem tirar os seus habitantes do local e dar condições ao povo a possibilidade de restaurar a cidade para que eles possam viver em paz e harmonia com os outros povos da região, transformando em um lugar turístico totalmente restaurado em um lugar do bem, onde não haverá mais guerras, nem fome, nem violência. Essa é a proposta do presidente Trump, onde ele oferece transformação na faixa de Gaza, num lugar onde todos possam viver em paz, independente da religião e dos costumes dos povos daquela redondeza, e como também todos que por ali passarem. O que diz as Escrituras? Então, você vê que ele vai restaurar, mas Isaías 58, 12 diz assim: e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, olha só, e levantarás os fundamentos de geração em geração e clamar-te-ão, reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Então, rotura significa brecha. Então, reparador das brechas, né? As brechas que foram ali feitas, né? Então, vai reparar tudo aquilo que foi perdido. Essas são as profecias divinas para que se cumpram após os tempos do Messias, não é para os nossos tempos, onde serão transformadas todas a terra do Oriente Médio. Então, Deus quer uma restauração total daquela região, uma região de conflito, uma região onde Deus separou o seu povo e deu aquela terra, né, a terra que emana leite e mel. Né? Mas por que as pessoas falam, mas ali é um lugar seco? Não, veja bem como Israel vive naquela pequena faixa, né, que tem do povo de Israel. Vê a prosperidade que há naquela região. É um dos países mais ricos do mundo, né? Mais prósperos do mundo, porque ali eles têm tudo. Eles têm a capacidade divina de transformar aquilo que era desértico em uma terra que emana leite e mel. Essa foi a promessa que Deus fez, né, para o povo judeu e para nós também, para nós que cremos, porque a promessa não é só para eles, porque através do Filho de Deus, essa mesma promessa foi dada a nós agora, a nós que somos os gentios. Então Deus, né, Ele quer que nós somos restaurados de tudo, né? Agora, o que significa Gaza? Qual é o significado da palavra Gaza? O significado é forte ou poderosa. Então é isso que é o significado que Deus deu àquela região, uma região forte e poderosa. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido o que foi esse conflito, né? Isso já era previsto no Velho Testamento. Está se cumprindo agora, há quase 2000 anos, né, que Jesus foi levado na cruz para que nós pudéssemos ser salvos, né? Ou estamos no ano 2025 do nascimento de Jesus Cristo. Então, isso o que são as profecias, é a palavra de Deus. Nós temos que buscar tudo que está acontecendo dentro da palavra, porque Deus já deixou tudo registrado desde o começo do mundo até o fim da nova terra prometida, aquela terra, Jerusalém Celestial, que Deus preparou para nós, para que nós pudéssemos ser salvos e ir morar já lá junto com Ele e o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de você se inscrever no meu canal, não esqueçam de você compartilhar, deixa seu likezinho e se inscrevam, porque vem muito mais coisas ainda
porque só estou raspando um pouquinho na Bíblia, mas a Bíblia, ela é muito grande, porque Deus foi, como Deus é grande, Deus fez tudo aquilo que Ele já planejou para nós, desde o começo até o fim. Deus abençoe a todos, até uma próxima.